Estamos de volta com o segundo bloco do debate virtual, hoje falando sobre práticas saudáveis e a sua importância em tempos de pandemia. Eu converso com a nutricionista Isabelle Dias. No bloco anterior, a gente falava sobre a questão da obesidade, por ser um grupo de risco. Eu acho que a gente precisa acender um alerta para essa questão, né, Isabelle? E fala para a gente se existe alguma fórmula, não sei, algum cálculo que a pessoa possa saber que ela está no sobrepeso e que ela deve procurar ajuda. Como que deve ser isso? São durante a avaliação antropométrica do indivíduo, né, nós utilizamos vários protocolos. Um bem comum e de fácil acesso é o cálculo do IMC, né, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, e aí a gente tem alguns estágios. O indivíduo até 24,99, né, é um indivíduo considerado eutrófico. A partir de 25, o indivíduo está considerado como sobrepeso. A partir de 30, o indivíduo está considerado como obeso, e a partir de 40 é obesidade mórbida. Vale ressaltar que o IMC ele não é válido para a gente poder mensurar, né, a composição corporal desse indivíduo. Então, existem outros métodos complementares a ele, mas eu acho que ele é o de mais fácil acesso, tá, a todos. E quando a gente busca, né, a área da nutrição, ela é muito ampla. Então, quando um indivíduo vem buscar o serviço da nutrição, ele vem com o intuito, às vezes, de emagrecimento. E se a gente estiver falando nesse emagrecimento, o MC vai ser válido e vai complementar essa avaliação. Mas existem outras etapas da vida, principalmente aí entram a mulher gestante, que a gente tem uma grande procura, né? A gente tem a nutrição voltada para essa área, a gente tem a área da introdução alimentar, e aí é uma área que tem muita dúvida, e a gente tem também uma área voltada para isso. Na nutrição clínica, existem diferentes distúrbios, né? E que precisam de um apoio e de um respaldo nutricional para que a qualidade de vida do indivíduo seja mantida. Então, alguns sinais e sintomas que a gente às vezes deixa passar desapercebido, muitas vezes por conta do estresse, principalmente nessa pandemia, não é normal de se ter. Então, é importante prestar muita atenção no ritmo intestinal, né, nesse trânsito intestinal, se está funcionando. É importante a questão do sono, você está tendo um sono reparador, a questão de unha e cabelo, se está quebradiça, você tem observado alguma característica diferente da normalidade, né, um estresse contínuo, uma fadiga contínua. Isso tudo a gente consegue, através da nutrição, tá auxiliando esse indivíduo numa melhora de qualidade de vida. O corpo fala, né, Isabelle? Então, assim, os sintomas a gente vai perceber, e aí é sempre muito importante recorrer a um profissional que possa nos direcionar, né, da melhor forma como tratar do nosso corpo, né? Cuidar melhor da nossa Sim, saúde. é isso Agora, aí. o novo coronavírus, ele pode agravar muito o quadro respiratório do paciente, né, do infectado. De que forma o excesso de gordura, né, para quem está acima do peso, pode impactar ainda mais nesse quadro? O indivíduo acima do peso, né, aquela gordurinha aparente que a gente vê ali, eu costumo sempre falar que não é uma gordura, não é só aquela gordura que a gente está vendo, né? Ali todos os órgãos, eles estão com excesso de gordura. E aí muito se fala, é dificilmente você pegar um paciente bem acima do peso, né, que ele não tenha a famosa gordurinha no fígado, a esteatose. Isso acontece também com a questão do coração. O coração também é um dos órgãos mais acometidos aí com a gordura. E quando o indivíduo, né, acima do peso, com excesso de peso, ele tem esse volume, né, no abdômen, que é essa gordura visceral é, em grande quantidade, né, um volume muito grande nesse abdômen, acaba comprimindo parte desse sistema respiratório. E aí dificulta o trabalho do diafragma. Então, essa é a principal dificuldade, além das substâncias inflamatórias que a gente já tinha falado. Mas essa gordura visceral muito concentrada no abdômen dificulta o aparelho respiratório. Mais do que nunca, né, a alimentação saudável aliada a uma prática esportiva, né, fazer um exercício físico, alguma atividade,
ela é fundamental, né, Isabelle? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Muito se falou, né, sobre nutrição, tem se falado, mas, né, na pandemia, muito está se buscando o que se pode fazer de atividade física nesse período mais de isolamento social e como a gente pode melhorar a alimentação. Existe um estudo inglês, publicado também esse ano, que relacionou a alimentação adequada com a prática de atividade física regular, ela permite, né, ao indivíduo 10 anos a mais livre de doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente observa que, além do benefício físico que isso vai proporcionar ao indivíduo, a gente também tem o benefício mental que a atividade física proporciona. Então, a gente sabe hoje dos neurotransmissores aí, a endorfina, a serotonina, que estão relacionados ao bem-estar do indivíduo, agindo, né, numa melhora de qualidade de vida desse indivíduo que se propõe a se alimentar melhor, ter um sono reparador, o intestino hoje vem... eles estão sendo estudados, que nós temos neurotransmissores nesse intestino, então, na verdade, a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve, nós somos a somatização dessas práticas, é uma alimentação adequada e atividade física regular. O importante é começar, né, Isabelle? Porque muita gente está ali sedentário, sem fazer nada, e não adianta a gente também radicalizar, porque de repente a gente vai começar e logo parar. A constância, eu acredito que é fundamental, né? Com Assim, certeza. cuidar do equilíbrio do corpo e da mente, isso é importante? É importante demais. Eu falo que a gente precisa dar o primeiro passo. Então, você buscar um profissional é o primeiro passo, né? Você buscar um profissional habilitado é o primeiro passo. Hoje a gente tem informação na palma da mão quando a gente pega um celular. Então, busque um profissional habilitado, um profissional capacitado, que possa te ajudar a atingir o seu objetivo, seja ele qual for. E importante que você busque não só a ajuda de um profissional, talvez da área da nutrição, mas um profissional da área da educação física para aliar esses dois, para ter esse respaldo, porque a orientação nutricional, né, ela é muito individualizada. Então, cada indivíduo cada indivíduo é único e ele vai precisar de algo que você tenha para fornecer naquele planejamento alimentar, ou ele vai ter alguma outra característica que só um profissional habilitado, que vai estar te avaliando como um todo, um indivíduo no geral, ele vai conseguir atingir, né? Ele vai conseguir te fornecer esse tipo de serviço. Você comentou aí que hoje a gente tem acesso à informação muito fácil, né? Com a internet, essas exposições todas que a gente vê a todo momento, essas dietas que se dizem milagrosas, e muitas vezes a gente vê elas sendo divulgadas por pessoas famosas, né, que acaba viralizando. Quais os cuidados que a gente deve ter antes de iniciar qualquer dieta? Dieta de internet, não. Procure um profissional especializado, busque informação, né? Explique qual é o objetivo, se é realmente a perda de peso. Eu acredito, não existe dieta milagrosa, existe uma perda de peso aliada a uma melhora da qualidade de vida. Muitas vezes acontece da gente ter um ganho de massa muscular também naquele paciente, e aí ele não vê, se ele começar a se pesar direto, ele não vai conseguir observar a perda que ele teve, a evolução que ele teve naquele mês. Então, só um profissional mesmo, ele consegue te avaliar em relação à composição corporal, né? É importante que seja feita com um profissional sempre. Nunca busque algum tipo de dieta. Por exemplo, às vezes seu colega fez, mas não é a dieta específica para você. Então, busque mesmo informação e um profissional para poder te ajudar nessa caminhada. Porque nós somos indivíduos, né, Isabelle? Então, assim, as receitas, as dietas, elas são individualizadas, ou pelo menos deveriam ser. Não adianta a gente copiar o do coleguinha, porque às vezes a deficiência que o coleguinha tem não é a que a gente tem, não é o que a gente precisa, né?
Se você Exatamente. fosse sugerir ou recomendar alguma dieta, na verdade, alguma estratégia para qualquer pessoa poder seguir nesse tempo de pandemia, qual seria? Nesse tempo de pandemia, eu tenho utilizado muito um protocolo do jejum intermitente. Na verdade, o jejum intermitente, ele é um estilo de vida, né? Ele é a restrição alimentar. Então, a gente tem algumas janelas em que o indivíduo se alimenta, em outras janelas o indivíduo faz jejum. Eh, e aí a gente consegue ajustar, né, através do jejum intermitente, ao nosso, ritmo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Então a gente consegue ajustar quase que todas as células do nosso corpo. E por que tem sido muito utilizado durante essa pandemia, né? Porque alguns benefícios, por exemplo, da autofagia, a renovação celular, acontece no jejum intermitente. A diminuição da insulina acontece no jejum intermitente. O aumento do GH, que é um hormônio de crescimento, acontece no jejum intermitente. E a gente tem a queima da gordura visceral, então auxilia na perda de peso. A gente tem a manutenção da nossa musculatura, né, da nossa massa muscular, acontece também, é um dos benefícios do jejum intermitente. A gente tem a saúde mental, a gente tem um aumento da proteína BDNF, e aí a gente tem uma melhora da nossa saúde mental, que é muito importante nesse período de pandemia. E diminui ainda o risco das doenças cardiovasculares, que é o que a gente sabe que mais são as doenças que mais acometem e Gatilho. levam ao óbito. É, então, eu costumo falar que o jejum intermitente é uma excelente estratégia a ser utilizada. Ele não pode ser utilizado para todos os indivíduos. O indivíduo saudável ele pode utilizar o jejum intermitente, mas a gestante, o idoso, ou um diabético, né, ou um doente crônico, ele deve procurar um profissional e nunca fazer esse tipo de estratégia sozinho. Ele precisa de uma ajuda, de um respaldo. Agora, o jejum intermitente, ele pode ser feito, continuamente, para sempre, ou a pessoa deve parar, interromper por algum período, e aí depois pode voltar novamente? Como é que funciona? Não, ele pode ser contínuo, né. A gente tem aí relatos de pessoas que ficam 24 horas sem se alimentar, 48 horas. Então eles começam numa janelinha, né. A maioria de nós fazemos o jejum quando a gente pensa que a gente fica 12 horas, a gente se alimenta em 12 horas, e 12 horas a gente está quase que aí sem comer, sendo 8 horas de descanso. Então, a gente começa aí com 16 horas de jejum e 8 horas comendo. E aí, conforme vai passando os protocolos, aí a gente chega a 24, né? A gente chega a 20 horas sem se alimentar e 4 horas se alimentando, e depois evolui para 24, 48, 72, e acaba sendo, como eu disse, um estilo de vida mesmo. O indivíduo, nessa alimentação, nessa janela alimentar, não se pode, não é que não se pode, mas não se deve comer, né, um alimento industrializado. Então, o que a gente sugere é que essa alimentação, nessas janelas de alimentação, seja uma alimentação rica, uma alimentação nutricionalmente equilibrada, uma alimentação rica em vitaminas e minerais, para que você consiga ficar todo o outro período sem se alimentar. 12 horas já é o início de um jejum intermitente ou não, seria a partir de 16, pelo menos? 12 horas não. Acaba que quando a pessoa tem, a gente já teve, né, a gente tem estudos que comprovam que esses hábitos alimentares irregulares, eles vão trazer malefícios à saúde do indivíduo. Então, 12 horas, a gente acaba utilizando mais para a pessoa, a gente chegar próximo à pessoa, para a pessoa entender que ela pode fazer, né, o jejum, que não é algo tão difícil. Mas a estratégia mesmo do jejum inicia 16 por 8. Só de começar ali, né, já ter aquelas 12 horas, eu acho que já faz um bem para o organismo. E aí depois ela vai conseguindo aumentar e aí melhorar, atingir esse protocolo mínimo de 16 horas, né, Isabelle? Isso, tem algumas estratégias de um protocolo de 5 por 2. Então, a pessoa fica 5 dias fora do jejum e 2 dias, sendo que esses dias não são consecutivos. Então, a pessoa faz os 2 dias. Eu sempre tento trazer
o indivíduo sair né, partindo da realidade dele, trazendo uma proposta, e aí é um passo de cada vez, Flávia. A gente imagina o que a gente quer e a gente vai estabelecendo metas, pequenas metas, porque merecem ser comemoradas essas metas, e aí a gente vai traçando estratégias até a gente chegar nesse objetivo maior. O importante é se cuidar, né, Isabelle? Mais uma vez, cuidar do corpo, cuidar da nossa mente, ainda mais nesses tempos de pandemia, que é fundamental o cuidado aí com a nossa saúde. Muito obrigada por participar desse debate virtual aqui na TV Alerj com a gente, viu, Isabelle? Obrigada a vocês, foi um prazer. Se você quiser rever este programa ou acessar a programação da TV Alerj, é só acompanhar o nosso canal no YouTube ou nos seguir pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima!